como é que era o ambiente entre árabes e judeus, pobres, do seu bairro? Olha, tinha coexistência máxima, boa. Eu fui perseguido pelos meninos judeus, poloneses e russos que me chamavam nazista, porque eu falava alemão, accento alemão. Tinha 3, 4, 5 anos. Eu fugiu nas casas dos árabes no bairro. Lá tinha portas abertas. Os árabes tinham as portas abertas. Não, é natural, eles sempre deixam a porta aberta. Nós trancamos. Eles não, acostumam de árabe viver com portas abertas. E nessas casas enormes, com mosaica, com fontenas, com bugovilha, com coisas fantásticas. Primavera. E não tinha cadeiras, tinha só, sabe? Almofadas, tinha tapetes. E sempre tinha limonada, tudo que você quer. Eles nem falavam o que você quer, você entra, acabou. Quer dizer que a gente achou uma maravilha. E para os filhos judeus foi mais difícil entrar em casa, porque para não sujar a casa, sabe? Porque às vezes tem água, tem chuva, a gente. Então fica embaixo, não sobe. Tem essa mentalidade fechada. E lá é natural, não é uma coisa. Então a gente não percebeu. Agora, quanto tinha essas em 39, 38, esses movimentos contra ingleses, às vezes foram ligados também para fazer alguma coisa contra os judeus. Daí os vizinhos árabes costumavam pegar os judeus e esconder eles na casa deles, para eles não acontecer nada. Perseguidos pelos britânicos? Não, perseguidos pelos árabes. Pelos árabes, para outros árabes. Movimentos nacionalistas árabes. Então eu lembro que a gente ficou chamado, hoje à noite tem uma ação, pode ser que eles vão entrar em casas, quebrar casas, fazendo coisa. Passa com nós essa noite. Passamos lá. Você entendeu? Quer dizer que isso é minha lembrança. Eu queria desde o início falar que eu não quero entrar nas questões políticas. Eu quero entrar nas questões da vida minha. Como eu senti as coisas, qual foi minha reação sobre coisas que acontecem e como se reflete também na minha trabalho. Não é? Não é isso? Então, daí essa coisa que a gente leva desde o início, se fala em geral, que o artista é o quadro das primeiras vivências deles. Por exemplo, Chagall, ele é de Vitebsk, de uma cidade na Rússia ainda. Ele chegou a sair da União Soviética com 27 anos e foi para Paris. E até 98, o ano que ele faleceu, ele sempre pintava Vitebsk. Você entendeu? Quer dizer que uma pessoa, um artista, leva a sua infância, a infância dele na obra, cristaliza isso. A infância dele é a espelho da vida dele. Me falta, em hebraico tem mas você entendeu o que eu quero dizer. Então, é isso que aconteceu também comigo. Eu sempre acompanhava as coisas.
E já que estava um mau aluno, pela dificuldade da língua, descobriam muito tarde que eu tenho problemas, que eu não enxerga bem. Daí eles achavam que eu preguiça, que eu não faço as aulas. Fui mandado de uma escola para outra e sempre desenhei. Mas você, falando hebraico, a linguagem era hebraica. Eu, enfim, falei. Mas Dificuldades. as dificuldades me deixavam sentir pouco afastado. Os alemães, eu sempre falo que fui a grande erro, que os alemães chegaram mais tarde, porque os alemães tinham completamente outra visão. Eles já estavam mais misturados, não é? Eram mais cosmopolitas, né? E eles criaram um movimento Brit Shalom, Acordo de Paz, com grandes pensadores como Gershon Shalom, do Kabbalah, e Martin Buber, grandes filósofos. E eles estavam loucos com Ben-Gurion. E falaram, para nós, ele vai levar o Estado para falência. Porque não dá para aguentar um comportamento desse no Oriente Médio. Estamos no Oriente Médio, não estamos na Europa. Precisamos levar em conta essa coisa. O Hannah Arendt, eles detestam Hannah Arendt. Porque em 1960, quando ele foi cobrindo o julgamento do Eichmann sobre a banalização da Shoah, ela diz que as perspectivas de Israel são muito péssimas, porque Israel está se baseando sempre de pegar mais terreno e mais terreno e mais terreno. E quando eles vão querer pegar mais terreno, vai ser o outro lado, vai ser insatisfeito, sempre mais insatisfeito. Vão acontecer guerras, tudo vai ser investido em guerras e não vai ficar nada humano dentro de todas essas ambições que vai ser um modelo de humanismo. Essa foi a nossa igualdade. Vai se tornar um modelo que está mesmo agora. Ela analisou a coisa de uma maneira formidável. Está aqui. Quando começou a se perceber essa ruptura mais clara? Você falou das torres e dos muros, uma cultura de torres e de muros contra uma cultura de vizinhança com pedrinhas e cercas baixas. Quando começaram o conflito começou a ficar mais evidente? O conflito se espalhou, sempre tinha, mas ele se espalhou enquanto tinha essas ondas de novos imigrantes e não aceitados ou aceitados pelos, às vezes, ilegal. Chegavam ilegal. Os imigrantes, judeus. Os imigrantes. Chegamos com navios fora do porto, em lugares escondidos. Nós fomos chamados como jovens para tirar eles dos barcos. Ajudar. À noite, sempre da noite. E essa coisa começou de deixar a população árabe como muito... estavam preocupados. O que vai acontecer? Cada vez tem mais. E estamos vendo que a coisa está tirando da nossa mão. Quer dizer, o tapete está tirando das nossas pés. E daí começaram essas organizações de 28, 39, 40,
Agora, daí tinha esse tempo da guerra, tinha Partido Comunista, que era unida, palestinos junto com judeus. E foi muito interessante. Eu vou também lembrar disso, porque eu acho que é importante. Que tinha 3 navios cheios de voluntários para ajudar a República Espanhola. Ajudar? A República Espanhola contra Franco, em 36, 37. Para irem lutar na E daí Espanha. foram juntos. Então, foi um partido marxista. Então eles foram lá lutar 3 navios para ir lutar na Espanha. para lutar na Espanha. E tinha judeus e árabes juntos que morreram lá. Tinha também internacionalismo também dentro. Né? Tinha partidos da esquerda que, por menos, fizeram muito esforço de estabelecer um confrontamento positivo com os árabes. Falando, eles são nossos irmãos. Eu, que deixava o casa com 12 anos de idade, para ir para kibbutz, porque eu não gostei que meu pai tenha uma fábrica pequena de carros de crianças. Ele, desde o início, começou a fazer carros de criança. E eu achei, como marxista, jovem marxista, que ele usa força de operários. Então eu não consegui ficar em casa. Fui no kibbutz Shomer Hatzair, que a Shomer Hatzair é um movimento sionista de jovens, mais da esquerda. Então você saiu de casa aos 12 anos. Com 12 anos. E daí eu fiquei lá 4 anos, no kibbutz, que era na Vale de Israel. Tinha também uma aldeia, Ma'alul, que estava localizado dentro da floresta de Balfour, chamava a floresta, de beduínas, beduínas e de falahim. E sempre fui lá tomar café. Foi um café gostoso. Foram essas casas pequenas de barro. Você tem a impressão muito pequena, mas sempre a impressão, você puxa pouco e ele vai crescendo. Porque foi feito de barro. Eu tenho muito boas lembranças dessa. Então você morando num kibbutz, ia visitar uma aldeia árabe, de beduínos, Eu estava com contato em com contato direto e não havia problemas nisso. Não havia problema. Depois, em 48, eu fui para turma pré-militar, como chama isso? Alistamento militar, Pré-militar, pré-militar. com 15 anos. E com 16 anos começou a guerra. Eu participei na guerra, mas fui mensageiro. Não tinha essas coisas de celular. Você precisava transportar ordens em cima de papel, de um fortalecimento do outro. Fortalecimento? Como chama isso? Onde tem um grupo de soldados, outro grupo, você sempre vai e volta, vai e volta. Então, essa que foi minha trabalho em 48. E a guerra era contra ingleses. Evidente. Agora, veja bem, eu estive em Haifa e assisti embaixo. Eu participei também num acto de terror. Tinha como chamam essas coisas, onde você traz cerveja, vinho, essas barriga, cheio de TNT.
E ela foi localizada em cima de um caminhão grande, com aparelho que puxa ela, porque tinha ferro surfado, como chama isso? Como? Ferro surfado. Arame farpado? Arame sarpado. Tinha esses arames sarpados, precisava ficar em cima do arame sarpado. Então, essa foi localizado em frente do porto. Esse foi o estabelecimento do DOPS, do Gestapo de Israel, dos ingleses. Dos ingleses. E a gente precisava guardar, ver se na praça não tem ninguém, senão eles vão explodir junto. O TNT. Daí tinha uma ponte que eu depois decorei, mais ou menos 300 metros, no sentido de norte. Ao norte. Norte. E cada 50 metros tinha um. Enquanto a gente sobe lá, a mão, falando que é limpo, daí cada um pôr a mão em cima. Então, daí chegou para lá com a mão em cima. Daí ele começou a andar. Ele estava esperando embaixo da ponte. Daí ele jogou essa coisa enorme dentro e tinha uma exposição, tinha um monte de mortos. Essa foi, eu participei também nessa guerra anticolonialista contra os ingleses. E algum mês depois, nós estamos lá sentando, vendo que no 15 de maio, 48, eles começaram a sair com tudo, tanques, canhões, uma coisa louca. Eu falei, o que aconteceu? Eles estão saindo? Eles saíram. Então, qual foi o plano deles? O plano deles foi muito... A gente não fala sobre isso. O plano deles foi muito simples. Eles dominavam a Egípcia. O exército egipciano foi na mão dos ingleses. Farouk foi o rei. Gilad Pasha foi um oficial, um general inglês. O nome dele foi mudado por Gilad Pasha, mas ele foi inglês. Ele dominava o exército de Jordânia. Legião, chama Legião Árabe, os legioneiros árabes. Foi muito bom o exército, muito bom. Depois, Nuri Said dominava, foi o chefe do parlamento, do governo do Iraque, Nuri Said. Foi dominado pelos ingleses. E Síria foi dominado pela França. São dois poderes coloniais. O plano foi esse. Primeiro fazer embargo contra Israel. Embargo quer dizer, não entra nenhum produto. Arma. Nenhuma arma. Nem fuzil, nada. Temos muito pouco armas. Quando você não tem armas, você manda os 4 exércitos, não para acabar com Israel, mas para chegar num tal ponto que Israel vai entender que ela não tem a mão em cima. Quer dizer que ela está quase capitulando. Dominado. Daí os ingleses falam, vamos entrar de novo fazer negociações. Quer dizer, toda essa fala, os árabes não queriam, os árabes não tinham força nenhuma. Como pode falar que os árabes, é o argumento mais popular, que eles usam já há 40, 50, 60 anos. A gente acha que o pessoal é estúpido. Tinha governo árabe na Egípcia, tinha governo árabe em Jordânia, tinha governo árabe na Síria.
Tinha governo árabe em Iraque. Até Irã acabamos com, como ele chama? Ayatollah. Não. Nesse tempo foi Mossadegh. Mossadegh foi um grande renovador em Irã. Foi assassinado. Foi assassinado pelos ingleses. Quer dizer que não era uma ataque de 4 exércitos árabes. Era um ataque embaixo de 4 comandantes ingleses, com todo o sistema de luta ingleses, para impedir que nós vamos triunfar essa guerra. Levar, não é, eles falam que foi feito para jogar-nos no mar. Não era. Os ingleses não deixavam jogar-nos no mar. Eles queriam que nós vamos aceitar de novo a mediação dos ingleses. Daí eles entram via janela, saindo do porto e entrando via janela. Mas o que aconteceu? Os russos quebraram esse negócio. Mandaram jovens, muito jovens, 18, 20 anos, Judeus. judeus, evidente, e mandaram muito, via Tchecoslováquia, muito canhões, relativamente. Tudo fuzis que a gente usou foram tchecos. Então, nós conseguimos, por causa da motivação, por causa que os árabes nem sabiam por que eles estão lá, não tinha nacionalismo lá ainda. Só Sadat, como chama? Najib e Nasser, os coronéis, fizeram essa revolta em 53. E quando eles fizeram essa revolta em 53, o Goldman, que chefiou o Sochnut, a agência judaica internacional, ele queria que a gente entre em negociações de paz com Najib e com Nasser. Ben-Gurion se recusou. Daí ele fez esse ato de terror contra a egípcia em Cairo, como um grupo clandestino judaico, de egípcio. 2 foram forcados, 3 foram presos, e esses presos foram liberados depois que a gente fez o tratamento de paz com os egípcios. Essa é a história. E você falou que você depois encontrou os camponeses de Malal. Daí, estamos cronologicamente. Em 53, aconteceu uma coisa. O George Tooby, eu tinha muito boas relações com os árabes de Haifa. Não menos relações boas com os judeus lá. Eu não separei. Para mim, a mesma coisa. Não tinha separação. Não tinha nem sentido que tem alguma coisa diferente. Fui como meus irmãos. Não tinha nada. E eles também. Fomos juntos. Daí ele me convidou para Nazaré. Cheguei para Nazaré. Ainda não tinha lá essa catedral enorme. Mas perto da catedral tem até hoje um hotel modesto para peregrinos. Esse hotel, ele me levou para lá. Eu não sabia por que ele me leva para lá. Eu entrei, fui atacado pelo cheiro terrível de urina e de cagar, todas essas coisas. Certo, sim. E tinha fios com roupas e com coisas de cama brancas. O surrealismo. Esse cheiro e essa coisa limpa. Que isso? Ele falou, vamos ver. Entramos nos quadros
pequenos, cheio de colchões. Você pode falar cada colchão para 3 pessoas. Então tinha lá 10, 15 pessoas cada quarto. Eu não consegui entender isso. Falei, que é isso? Ele falou, esses são refugiados das aldeias da Emek, lá onde eu estava, né? No Vale de Israel. Daí eu cheguei num quadro, vi pessoas que eu lembro que eu conheço, mas passou tempo, 10 anos depois, 9 anos depois. Falei, vocês não é do Maalul? É? E o que estão fazendo aqui? Estamos esperando. Para quê? Para nossos amigos de Sarid vão levar-nos de volta para nossas casas. Eu falei, 1953? Vocês estão 5 anos aqui? É, e quem sabe quanto tempo vai levar isso ainda mais? Eu fiquei com raiva. Peguei um ônibus e Nazaré em cima, embaixo, 25 minutos, você encontra já o kibbutz. Entrei na casa do Tzila e Shlomo Rosen, que são grandes funcionários do Mapam, do Shomer HaTzair, da esquerda, sionista. Fui quinta-feira. Quinta-feira eles costumavam de deixar Jerusalém e chegar no kibbutz, porque ele foi membro do governo. Ele foi, é uma piada, ele foi ministro da imigração. É ministro da imigração. Shlomo Rosen, ministro da imigração. Eu entra branco, como parede. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu cheguei de lá. Ele falou, de onde? Do Casa Nova. O que é Casa Nova? Casa Nova é cheio de pessoal do Maalul. O que vocês fizeram? Vocês levaram ele para lá, enquanto tinha esses confrontos com Kaugji, general Kaugji, que foi nacionalista árabe, que chegou da Síria. E eles estão ainda esperando para vocês. Que é isso? Isso é a grande ideologia de vocês. Assim que vocês fazem com nossos vizinhos. Vocês tomam a terra deles e vocês deixam eles lá. Favelizados, mal instalados. Daí ele falou, você não conhece Ben-Gurion? Eu falei, por quê? Você conhece ele, você faz parte do governo dele. Ele falou, impossível. É uma coisa impossível, ele não deixa. Eu falei, então o que você está fazendo lá se ele não deixa? Conhece essa resposta? Se nós não vamos ficar lá, fica pior ainda. Eu peguei minha carteira, que estava tão orgulhoso de Mapam, e na frente dele cortei ela em pedaços e jogou fora. Tchau. Daí eu entrei no Partido Comunista. Daí, desde aquela vez, estou no partido. Esse foi o fim. Quer dizer, os seus vizinhos árabes do kibbutz, da aldeia de Malal, você os encontrou depois, numa condição precária, favelizada, e estavam aguardando uma promessa de voltarem para as terras, promessa que, eles claro, levavam eles para lá, enquanto vocês ficam dentro das cadeiras, você não pode, você fica como pode acontecer com vocês uma coisa. Vamos levar vocês para seguro. Nazaré é a capital árabe do Galileu. Ainda não tinha cidade judaica. Em cima fizemos uma cidade judaica que fica em cima, Nazaré em cima. Daí tem Nazaré de cima e Nazaré de baixo. Você fala quais são os tratamentos. Então você veja,
fizemos Nazaret Elyon, Nazaret Tachton. Nazaret Elyon, que é Nazaret de cima, é judaica. E Nazaret de... Agora, tem um problema grande que aconteceu. Na verdade, a influência do 48, objetivamente, olha, tudo isso eu passei. A minha mãe tinha esse fenômeno que a maioria foi para Líbano. Dos árabes. Agora, Líbano era maioria cristã. Depois de 48, começou a ser maioria muçulmana. Por causa de 48. Nazaré foi uma cidade cristã. Tinha lá a Fontana de Maria e a maioria foi cristã. Quanto tudo essa onda de refugiados, tinha mais de 100 aldeias que foram tiradas da mapa. Tirados. Não tem mais na mapa. Mais de 100 Demolidas. aldeias. Demolidas, não existe. Então, o que eu vou sentir quando meus amigos ficam sem aldeia, sem nada lá, jogada? Então, essa realmente foi um motivo que me deixou bem mais deprimido com esse negócio.